Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Irmãos, o mês de novembro, ele é o mês do Evangelho Quadrangular. E todos nós sabemos que nós temos uma doutrina, ou seja, nós seguimos ensinamentos que eu creio que nos foram dados pelo Espírito Santo para a fundadora da nossa igreja no ano de 1922, lá nos Estados Unidos, Aimee Semple McPherson. E a doutrina que nós seguimos é essa doutrina que nós vemos nos nossos templos, que é a doutrina que Jesus salva, representada pela cruz. Jesus batiza com o Espírito Santo, representada pela pomba. Um dia lá atrás ela foi representada por uma tocha, mas há muito tempo ela é representada por uma pomba. E ela é representada pelo cálice que Jesus cura, e é representada pela coroa, normalmente adornada pela cor púrpura, que são as cores dos reis, que um dia Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Hoje, o amigo do noivo está cuidando da igreja. O Senhor Jesus, Ele é o noivo. E quem conhece a parábola das virgens, sabe que existe o amigo do noivo. E o amigo do noivo é aquele que prepara a noiva para a chegada do noivo. E o amigo do noivo nós sabemos que é o doce, meigo, bendito, maravilhoso, poderoso Espírito Santo de Deus. E Ele está ainda nos nossos dias ministrando salvação, batismo no Espírito Santo, ministrando cura e enchendo o nosso coração de uma esperança de que um dia nós vamos voltar para casa. Não se apegue muito às coisas daqui, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui apenas de passagem. O meu Jesus, o teu Jesus, Ele nos disse que Ele iria preparar um lugar para mim e para ti, que Ele deixaria um outro Consolador, que é o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus, Ele também é Consolador, mas Ele não nos deixou só. Ele deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos preparar, para nos adornar. Nós costumamos dizer que a noiva está sendo adornada, que o Senhor Jesus está preparando um povo santo, exclusivo de propriedade dEle, para que possa morar com Ele na eternidade. E nos nossos dias o Espírito Santo, é Ele quem ministra a salvação, cura, batismo, e é Ele que fala dessa volta maravilhosa do Senhor Jesus. Por esses dias alguns pastores passarão aqui e ministrarão essa doutrina maravilhosa na qual nós temos crido. E hoje eu vou falar um pouco com os irmãos a respeito da salvação. E eu quero começar fazendo uma pergunta retórica, ou seja, não precisa de resposta, porque a Bíblia nos responde. Essa pergunta é: quem deve ser salvo? Quem precisa de salvação? E nós aprendemos lá na escola bíblica, em Romanos 3, capítulo 3, verso 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos. E o sangue maravilhoso do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, em um monte chamado de Monte Gólgota,
Ele é suficiente para me salvar, para te salvar, para nos salvar e para salvar o mundo inteiro dos seus pecados. Porque todos pecaram, não há justiça própria em nós. Nenhum de nós, nenhum ser humano que pisou, que tem pisado e que pisará a face da terra, teve, tem ou terá condições de ser justo diante de Deus, para que seja salvo. E a palavra de Deus diz que Jesus nos trouxe a salvação, e que Ele se fez maldito, por mim e por ti, e pelos pecados do mundo inteiro. Jesus maldito? Sim, a palavra de Deus diz que aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. E Ele foi maldito por mim e por ti. Mas hoje nós bendizemos, hoje Ele é bendito. Hoje a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Ele está assentado em um alto, sublime, maravilhoso trono. Que Ele está à destra de Deus. E que a terra onde nós habitamos é o estrado dos pés do nosso Deus. Nós estamos aqui. E o Senhor Jesus está na glória, e o Espírito Santo está entre nós, está em nós. O Espírito Santo está em nós. Você pode aplaudir isso? Não é pouca coisa. Eu me lembro de Pedro e João entrando na porta do templo, chamada de Porta Formosa. Eles olham e veem um paralítico. E eles olham para aquele homem e dizem assim: eu não tenho nem ouro e nem prata. E ele pedia ali uma ajuda. E eles olham: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Faz assim carinhosamente na região do seu tórax e diz assim: eu também tenho. Declara isso sobre a sua vida. Eu também tenho o que Pedro tinha e o que João tinha. Nós temos o Espírito Santo. Muitas vezes não temos nem ouro nem prata, mas nós temos Jesus para ministrar sobre a vida das pessoas. Se nós não temos eloquência no falar, ou não temos um meio que parece mais didático de evangelizar, nós podemos evangelizar com a nossa própria vida, com o nosso próprio bom testemunho. Porque todos precisam de salvação. O Evangelho de Lucas, ele nos apresenta Jesus como Filho do Homem. Eu quero abrir aqui para validar Lucas 5. Lucas capítulo 5, o verso ou o versículo de número 24. Próprio Jesus, falando a respeito dele, ele diz assim: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Foi por isso que ele disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Jesus veio até nós como Filho do Homem, mas Ele veio de uma forma pura. Nós sabemos que Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que Ele não carregou o pecado que nós poderíamos chamar de um pecado original, mas lá na cruz do Calvário Ele levou sobre si o pecado do mundo inteiro. Às vezes eu confesso que eu sinto dificuldade quando leio as Escrituras. Mas eu me lembro também que quando eu era garoto eu não sabia comer com etiqueta, com garfo e faca. Talvez até hoje eu não saiba muito bem, pastor Fernando.
Mas desde criança, nos meus primeiros passos, eu aprendi que o meu estômago tinha que estar cheio para que eu pudesse crescer. Diga assim, a bênção lá foi boa. Diga assim, tu comeu, hein? Tu comeu um bocado. Mas nós entendemos isso desde criança, que precisamos de alimento. E depois que ficamos jovens, adultos, passamos a conhecer outros tipos de alimento. Mas no começo, é só aquilo que é o básico. E o que nos sustenta é o básico. A palavra de Deus, nós precisamos dela por completo. Mas se não der para entendermos as profecias, que fiquemos com o básico. Que Jesus nasceu de uma mulher concebido pelo Espírito Santo, com um único propósito: distribuir salvação à humanidade, que estava separada de Deus. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Ele estava reconciliando com Deus toda a humanidade lá na cruz do Calvário. Diga assim para alguém que está do teu lado: alguém morreu por ti, ou alguém morreu por você. Mas diga mesmo. E não foi um alguém como o pastor Donizete está dizendo. Foi o próprio Filho de Deus, feito homem, que Lucas nos ensina. Foi Ele que morreu por nós. João 12, eu quero ler. Normalmente eu leio apenas um versículo e a gente ministra o tempo todo. Não porque a gente sabe alguma coisa, mas porque a gente fica mais à vontade. Mas eu quero citar e pegar aqui a Bíblia para validar aquilo que eu estou compartilhando com os irmãos essa noite. João 1,12 diz assim que: mas a todos quantos o receberam, ou seja, que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem aqui crê no nome de Jesus, me ajuda nessa mensagem. Levante suas mãos aos céus. Se você puder fazer assim com as duas mãos e aplaudir o nome desse Jesus e dizer: eu creio nesse nome poderoso. Glória a Deus. Ainda no Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou ler com os irmãos do verso 1 até o 6, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós precisamos nascer, ou um dia nós nascemos de novo. E nós precisamos nascer em Jesus, entender o propósito da salvação, que nós precisamos declarar. Se em teu coração crer que Jesus morreu e ressuscitou, e com a tua boca confessares. Você que me ouve em casa, talvez está passando, zapeando, porque isso acontece muitas vezes.
está ouvindo essa mensagem, se você crer e confessar, o teu nome será escrito, não em um cartório de notas ou de títulos, mas será escrito no livro da vida. No livro da vida do Cordeiro Santo de Deus. Quem aqui crê que o seu nome está escrito no livro da vida? Talvez nós passemos por essa terra e nunca tenhamos uma escritura de um imóvel no nosso nome. Ou talvez não tenhamos algo que aos olhos naturais, aos olhos seculares, tem algum valor. Eu preguei outro dia na Catedral da Graça e eu disse uma palavra muito forte. Mas no momento eu não tinha outra e agora também não tem. Caixão não tem gaveta. Mas se o nosso nome estiver escrito nesse livro, que eu estava dizendo que nós estamos aqui apenas de passagem, o nosso nome, nós temos que ter essa certeza. É muito bom quando nos emocionamos na presença de Deus, e nos emocionamos junto com os irmãos, mas nós precisamos entender, nós precisamos crer com entendimento e crer no coração, que Jesus fez esse sacrifício por nós, e que o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso é maravilhoso. Romanos capítulo 8. Esse daqui também é de escola bíblica. Aquilo que eu estava dizendo que é o básico, mas que nos sustenta. Que diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que eu entendo com isso? Nós temos que aceitar esse plano de salvação, mas nós também temos que permanecermos em Cristo Jesus. Nós não podemos sair do Senhor Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pastor Ciro estava outro dia ministrando aqui nesse mesmo púlpito, e ele falava de distrações. Muitas vezes nós nos distraímos, porque o mundo sempre ofereceu distrações. Mas nós temos vivido a era do entretenimento, de uma maneira muito forte, muito voraz contra o coração do ser humano. E tem toda a sorte de entretenimento. E nós sabemos muito bem que existe a indústria do entretenimento. Eu não estou pregando contra ela. Todos nós aqui gostamos de um bom livro, de um bom filme, de um teatro quando possível, de uma boa música. Mas isso não pode nos distrair. Quando eu vim para o ministério, os meus líderes, eu tive o privilégio de ser chamado para o ministério na época do pastor Ciro Pereira do Lago, e tenho a honra, a gratidão a Deus de permanecer até hoje com o pastor Ciro Cabral no ministério. E ele nos ensinava: vá aonde tu tens que ir, mas leve o Espírito Santo contigo. Porque onde a sua esposa não está vendo, onde o seu pastor não está vendo, onde não tem ninguém vendo, mas os olhos do Senhor, as pálpebras do Senhor, diz a minha Bíblia, a tua Bíblia, que todos os dias elas varrem a face da terra, para saber onde aqueles que são salvos estão, se permanecem em Cristo Jesus, nosso Senhor, para que nenhuma condenação haja,
e também varrem a face da terra, procurando aqueles que precisam da graça, da misericórdia e da reconciliação com Deus, na pessoa bendita de Jesus. Deus ama o ser humano. Deus te ama. Só uma irmã aqui entendeu. Deus te ama. Deus me ama. Deus nos ama. Às vezes a gente se sente meio envergonhado assim, né? Quem aqui se lembra quando começou a amar? Aquela menina linda ou aquele menino lindo? E o tempo foi deixando ele mais lindo ainda e ela mais linda. Eu costumo dizer que depois de uma certa idade, a nossa beleza ela é interior. Deus nos ama. E às vezes parece que, como Paulo disse, o amor de Cristo, ele nos constrange. Porque quando a menina chega e fala assim, você é tão lindo. Falaram para mim um dia, mas você é a coisa mais linda, a tchutchuca do papai. Você é tão fofinho. E aí depois passa os anos, como tu tá gordo, né? É brincadeira. Quem ama só usa palavras doces. Mas Deus nos amou de tal maneira. João 3,16. Nossa, pastor Zé, você vai ler João 3,16? Eu vou ler. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salomão nos ensina e diz assim, de todas as coisas que você tem que guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem, dele saem as fontes da vida. E fonte pode jorrar coisa boa ou coisa ruim. E eu quero parafrasear com todo respeito, sabendo quem eu sou, Salomão, e dizer assim, se tem que guardar alguma coisa da palavra de Deus, guarda esse versículo. Deus te amou de maneira tal, que disse para Miguel, desce lá Miguel e morre por aquele povo. Não. Nós estamos falando da doutrina da salvação. Do Filho de Deus feito homem. Depois leia o Evangelho de Lucas que tu entende melhor. O Filho de Deus feito homem. Desce lá e morre por aquele povo, porque eu sou apaixonado. Ele já me conhecia, Ele te conhecia, Ele sabia dos meus pecados, dos teus pecados. Ele já conhecia essa igreja desde a fundação do mundo. Ele conhecia Limeira, o estado de São Paulo, o Brasil, a América Latina, a Europa, a África, a América Central, países asiáticos. Ele conhecia toda a face da terra. E ele disse, eu amo aquele povo. Vai lá, meu filho. Deixa a tua glória. Uma vez eu conversei com uma pessoa de uma instituição, e ela falou, se eu tiver que deixar tudo isso para começar de novo, eu pego as minhas coisas e vou embora. Esse é o coração do homem que não ama. Mas Jesus deixou toda a sua glória. Ele disse, qual é o primeiro voo para o planeta Terra? É na asa de um querubim. Eu amo o Espírito Santo. E Deus disse, tu vais viajar com o Espírito Santo de Deus. Gabriel, mande um recado para uma jovem chamada Maria, que ela vai conceber do Espírito Santo.
Porque eu tenho um plano de salvação. Para o ladrão, para o mentiroso, para o assassino, para a prostituta, para o avarento. É só por isso que nós servimos Jesus. Ah, como eu sou grato pelas curas. Como eu sou grato pelo que Deus faz. Quando a minha esposa estava grávida, eu não vim aqui para contar isso, mas Deus vai falar com pessoas aqui. Quando a minha esposa estava grávida, na noite que ela foi ter o nosso filho, Rafael, 29 de outubro do ano 2000, ela acordou, a minha esposa acordou e ela ouviu, como nós estamos ouvindo aqui essa noite, não no espírito, na alma, ela ouviu anjos cantando. Para a honra e glória de Jesus, o nosso filho cresceu. Hoje ele é músico de formação. E ele adora a Deus. Os convites chegam para tocar no mundo. Mas ele diz: pai, eu vou esperar em Deus. Com 21 anos terminou a faculdade de música. De coração não estou aqui para falar isso na primeira pessoa, não é isso. Estou dizendo que Deus tem um compromisso com aqueles que são seus. Deus tem compromisso com o teu filho. Diga um amém bem forte. Deus tem compromisso com a tua filha, com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu trabalho, com o teu ministério, com a tua casa. Deus é um Deus de compromisso, porque Ele ama o homem, Ele ama o ser humano. Será que isso nos basta? Esse amor de Deus que nos constrange de maneira tal. Mas nós precisamos estar na presença de Deus. Às vezes nós servimos a Deus e nós temos os dias difíceis. João 16:33, a parte B, diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Esse Jesus de salvação, Ele já venceu o mundo. Graças a Deus. Até que horas que vai, irmã Iraciara? 8h30? Já esgotou? Sim, mas o horário é 8h30, né? Agora que a gente estava aquecendo. Glória a Deus. Tem mais um texto aqui e nós já entregamos. Às vezes nós servimos a Deus, aceitamos o plano de salvação, entendemos quem Jesus é, cremos quem Jesus é, temos certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas nós precisamos de combustível espiritual para continuarmos caminhando. E eu quero ler um texto que, para mim, valida isso que eu estou dizendo, que está em Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1, que diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós sabemos que pela fé, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, nação de sacerdotes. E nós sabemos que nós somos o Israel de Deus.
que nós temos tudo isso que foi ministrado, mas que às vezes nós precisamos descer na casa do oleiro, porque nós somos vaso de barro. E que nós sejamos vasos de honra. Às vezes nós precisamos apenas que tire o pó do barro. Mas às vezes o barro tem uma trinca. E não dá para consertar trinca de barro. Nem com 793, Super Bonder, nada. Tem que quebrar. É melhor a gente descer. A casa do oleiro, quando tem uma poeirinha que dá para tirar, do que quando tem que quebrar. Mas se precisar quebrar, nós também temos que descer. Olha o verbo descer. Se humilhar, buscar. Muitas vezes até se rebaixar e deixar Deus agir, e deixar Deus fazer. Porque no mundo nós temos aflições, mas nós temos um oleiro que cuida de nós, com suas mãos santas e poderosas, que Ele vem e dá, me perdoe a palavra, Ele dá um trato, Ele dá um jeito, Ele molda de novo, e Ele bate no vaso e ouve o som, para saber onde Ele irá nos colocar. Cada um de nós temos um lugar no corpo de Cristo. Eu comecei dizendo que nós somos a noiva do Cordeiro Santo de Deus. E o Espírito Santo, Ele está cuidando de nós. Ninguém vai no oleiro, mas nós vamos na presença do Senhor. Lá no teu secreto, lá no meu secreto, invariavelmente nós temos que ir na presença do Senhor e abrir o nosso coração na presença dEle, para que Ele possa tratar conosco. Quando nós confessamos os nossos pecados, nenhuma condenação há, porque nós depositamos aos pés de Cristo. Que a doutrina da salvação possa estar viva dentro de ti. Essa doutrina nossa que é linda e maravilhosa, de um Jesus que salva, batiza no Espírito Santo, um Jesus que cura, um Jesus que voltará em poder e glória para buscar a sua igreja. Se você crê no que nós ministramos, aplauda fortemente o nome de Jesus. Graças a Deus. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho 2 sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.